Jornal da Mix. Como nós falamos desde o início do jornal, hoje é uma data muito importante, né? Em 25 de julho de 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Comemoramos hoje, então, os 200 anos desse marco que deu início a muitas cidades, entre elas Blumenau. Por isso, hoje nós vamos conversar com quem entende e muito desse assunto, né? Professora historiadora Sueli Petry está aqui com a gente para contar como tudo isso começou. Bom dia, professora. Um prazer enorme tê-la aqui. Bom dia, um prazer é todo meu, neste dia festivo, principalmente aqueles que descendem dos imigrantes alemães. E hoje estamos celebrando os 200 anos da imigração alemã e é um momento de reflexão, um momento em que nós vamos nos dar conta que se hoje nós temos uma Blumenau, nós temos uma Santa Catarina desenvolvida que se destaca em todos os setores, é justamente por aqueles que aqui vieram a partir de 1824 e que vieram para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Por que vieram? Porque lá na Alemanha, nessa época, no início do século XIX, a Alemanha estava passando por uma fase bastante delicada. As invasões pós-napoleônicas deixaram os campos devastados, nós tínhamos o advento da Revolução Industrial, havia um desemprego no campo, porque os proprietários de terra que não conseguiam pagar os impostos precisavam, então, se desfazer dos trabalhadores. E eles, então, vão buscar espaço aonde? Sobrevivência, justamente nos grandes centros. E lá, desemprego, fome. E, nesse momento, damos agora uma volta ao Brasil. O que acontecia aqui? Família real vindo para cá, o nosso Dom João VI vai dar, certamente, uma abertura aos portos aos estrangeiros. E, entre esses estrangeiros, os alemães também entram. Então, muito antes de 1824. 1815, nós temos a nossa colônia do Brasil transformada em Reino Unido. Para nós, brasileiros, foi ótimo. E no ano seguinte, em 1822, nós temos a nossa independência do Brasil. E ao tomar o Pedro I e a Dona Leopoldina consciência do que era realmente essa nação brasileira, veio, então, à tona os nossos grandes problemas. Povoar o sul do Brasil, cuidar das nossas fronteiras. E não tínhamos soldados, não tínhamos frota, não tínhamos estrutura de um país. E o povoamento era necessário porque a Argentina, Uruguai e Paraguai já estavam com vistas às nossas fronteiras. E a solução seria o quê? Contratar soldados mercenários e, dentro de um pano de fundo, o projeto imigração, colonização. E lá na Europa, do que eu havia falado anteriormente, havia todo um problema e o governo brasileiro manda o Schaeffer para ir à Alemanha. Na época nem existia Alemanha, o que existia eram regiões de falas de língua alemã. Uhum. E em vários, hoje, países de língua alemã, justamente é o resultado dessas localidades. E dessa forma, inicia-se o projeto de colonização e o primeiro espaço é o sul do Brasil. Mão de obra qualificada, não para trabalhar em grandes latifúndios, mas sim minifúndios, com as famílias e, naturalmente, trazer também esses militares que seriam militar colono, e no momento de necessidade, os solteiros fariam, então, esse trabalho de defesa. E assim começa a colonização agora no Brasil, no sul do Brasil principalmente. Então, essa fase do primeiro reinado, ela vai até 1830, quando 31 mais precisamente, quando Pedro I abdica do trono brasileiro. E agora, como é que fica a situação dos nossos imigrantes? Prometeram tanto a eles casa, instrumentos agrícolas, animais, subsídio. Nada disso foi. Nada veio. E isso é uma coisa que a senhora estava falando antes, né, no intervalo, que essa realidade que esses alemães, né, que esses estrangeiros encontraram aqui, que talvez
se soubessem, não teriam vindo, porque talvez tivesse sido muito mais difícil do que ter ficado no país deles. A propaganda foi enorme. E lá, eles queriam a sua terra e queriam liberdade. Porque com essa queda napoleônica, tentou-se fazer novamente um sistema absolutista e agora o sentimento nacionalista estava prevalecendo. E com essa propaganda, vá para o Brasil, porque lá você tem todas as facilidades de ser o dono das suas terras, de ser o proprietário, as promessas que foram feitas, e eles vieram, homens, mulheres, crianças, todos naquele espírito de ser um grande vencedor. E aqui, a Mata Virgem para ser domada. O clima não era conhecimento deles. A alimentação desconhecida. As leis brasileiras diferentes. O nosso jeito de ser brasileiro diferente. Tudo isso foram situações conflitantes até que eles pudessem começar a dar essa sustentabilidade daquilo que eles vieram fazer. E, aos poucos, eles vão se localizando em picadas, em colônias, em comunidades, como nós chamamos aqui na nossa região, e começa, então, esse processo de colonização ao longo dos anos. 5 anos depois, de 1824, nós vamos ter agora em Santa Catarina, em São Pedro de Alcântara, os imigrantes que vêm de uma outra região, da região... Seriam das mesmas regiões, mas os que vieram para cá eram católicos, que vão ficar na região de São Pedro de Alcântara. Aparentemente, tudo normal. Não. Eles ficaram aguardando 6 meses no Desterro, que hoje é Florianópolis, para que lhes desse o lugar que seria o início da colônia. E que região era? Uma região pedregosa, infértil, montanhosa, com problemas de distanciamento, produziam, mas vender para onde, se não tinha estradas e sim picadas. E essa era a vida dos nossos imigrantes que vieram para São Pedro de Alcântara. E só puderam se deslocar para outros lugares a partir de 1835, quando uma lei, a número 11, dizia que agora poderiam migrar para o sul do Brasil, para o sul de Santa Catarina, aquela região de São Bonifácio, aquelas áreas, e o nosso Vale do Itajaí. Então, nós vamos ter famílias, Schramm, Deschamps, Schmidt, Zimmermann, Spengler, Lucas, Wagner, que foram agora os embriões do processo de colonização alemã aqui no Vale. Depois disso, que vem o Hermann Blumenau, num projeto diferente, um projeto particular. Esses, até então, vieram por, eu diria, com patrocínio do governo imperial. E agora começa, com essa lei 49 que o Blumenau vai se utilizar, que é diferente da número 11 que eu citei, ela agora permitia que estrangeiros ou brasileiros pudesse fazer o seu projeto de colonização. E o Hermann veio com um sócio. O sócio desiste. E aí, se vamos ler as cartas, as memórias das pessoas, gente, que sofrimento! Foi muito sofrimento. Quantas lágrimas, quantas dores. Onde é que eu vou morar? Eu preciso aprender a fazer a casa. Mas a primeira casa era uma choupana. O que se passava na cabeça das mulheres? Não foi dito a ela, você quer, você deseja. Não. O machismo da época, vamos, prepara tudo e vamos. E essas crianças onde vão estudar? Onde vão na igreja? Que a igreja é a força, é o que nos dá coragem. Então, se hoje eu digo sempre que nós somos grandes vitoriosos, nós somos os sobreviventes, nós somos felizes, nós olhamos para a nossa cidade linda, com a nossa arquitetura, com as nossas manifestações culturais que nós legamos, a herança que eles nos deixaram. Tudo isso nós devemos a quem? Aqueles que aqui vieram, aqueles que nos deixaram essa herança, esses valores. Muitos dizem, mas vocês aqui são diferentes. Nós estamos pondo em prática aquilo que eles nos deixaram, que seria o trabalho, a organização, não esperar, faça.
E esse é o perfil da nossa gente de Santa Catarina e de Blumenau principalmente. E agora a gente vai comemorar, né? Agora vamos comemorar, inclusive, daqui a pouquinho, logo depois que a dona Sueli tem todos os compromissos. Hoje, imagina a agenda dessa mulher, né? Então a gente já vai liberar ela, mas daqui a pouco a gente vai trazer, porque tem uma exposição que está ali na parte térrea da prefeitura e também na Beira Rio. E ontem a gente conversou com o Luiz Bernardes, que é o artista responsável. Conheço. E ele comentou muito a respeito, ele tentou valorizar isso nessa exposição, todo o sofrimento dos alemães que vieram para cá, os imigrantes, e começaram uma história aqui vitoriosa da nossa região, mas o que esse povo sofreu, olha, não dá para colocar no livro, né, dona Sueli? E hoje nós temos assim um dia bastante festivo, porque devemos celebrar, relembrar e também festejar. Isso. E esse festejar seria o quê? Nos apropriarmos de tantas informações. Então, hoje é o dia do prefeito também, na Secretaria Municipal de Cultura, e lá haverá uma solenidade. O pastor Milton vai estar presente, porque nós iniciamos com uma colonização luterana e devemos muito aos luteranos pela sua base que nos deram. E também vamos ter uma exposição que está sendo realizada na secretaria, com uma instalação referente à imigração. No MAB, uma exposição de obras de arte, de artistas que passaram, que moraram em Blumenau e deixaram o seu registro nas telas. E também hoje, às 14 horas, como você disse, o Luiz Bernardes, que logo vai estar com os senhores, para celebrar também esse dia com essa linda exposição que ele vai falar. E à noite, no 25 de julho, nós temos também manifestações culturais, danças, corais e restaurante lá com alimentos. Então, é essa forma de nós celebrarmos, relembrarmos e festejar Blumenau. E além de participar de tudo isso, né, professora, eu acredito que as pessoas precisam ter o conhecimento. A gente está vendo bastante matéria, a gente está vendo bastante informação. Eu adoro ver esses programas que contam a história. A gente precisa saber de tudo isso. Aliás, quem quiser depois, reveja lá ou compartilhe essa entrevista da professora Sueli, porque é tão interessante a gente saber de como foi, né? Para a gente valorizar exatamente o que a gente tem hoje. Exatamente, o nosso sentimento de pertença. Exato. E Blumenau é uma cidade acolhedora, como ela acolheu os imigrantes. E essas pessoas que chegam, que vêm de outras regiões, elas devem ter o conhecimento dessa história. Se eles vêm para cá, existia um problema. Por que os imigrantes vieram? Porque existia um problema. Ninguém sai de casa porque está tudo bem, né? Exato. Então, celebre a chegada e respeite e tenha a pertença. É isso aí. Maravilha. Professora, obrigada por estar aqui com a gente. Desculpa, Belmiro, fala. Não. É só complementar, respeitar a cultura local, né? Quando a gente sai do nosso local e vai para um outro, a gente deve respeitar a cultura local. Pode até muitas vezes não concordar com uma coisa ou outra, né? Porque não é obrigado, mas respeitar tem que respeitar. Exatamente. É só o que a gente pede. Beleza, Isso aí. Obrigada, professora, por estar aqui. Tá? Sempre uma aula incrível. Venha mais vezes. Agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Ótimo dia. Jornal da Mix. Oferecimento. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!